Sejam muito bem-vindas a mais um Palmas para você. E a minha convidada de hoje é uma mulher maravilhosa, que tem um conhecimento, gente. Ela vai trazer para vocês aqui um conteúdo surreal. Com vocês, Roberta Calegari. Olá, Vi, muita gratidão pelo convite, por estar aqui, estar podendo trazer um pouco da minha história, um pouco da minha jornada e desse trabalho incrível que eu tenho feito e levando ao coração de muitas pessoas para transformar suas vidas. E é muito gratificante poder estar aqui e poder fazer parte de todo esse podcast maravilhoso. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Eu que agradeço. E aí, conta para nós, quem é a Roberta Calegari? Roberta Calegari é uma mulher buscadora de autoconhecimento, buscadora da minha essência, de quem eu sou. Então, eu sempre busquei o estudar, né, sobre mim, o que eu gosto, entender o momento que eu passo pela minha vida. Então, eu sou uma eterna buscadora de autoconhecimento. E em um determinado momento da minha vida, em uma grande dificuldade que eu vinha passando, eu entrei para esse caminho de autoconhecimento. E aí um dia eu senti a vontade de poder também contribuir na vida de outras mulheres, assim como eu estava num momento de dor na minha vida e eu já estava avançando nesse processo de cura interior. Eu acreditava que ali eu poderia também contribuir de alguma forma, às vezes de uma palavra, um gesto, compartilhar, né? E aqui estou, já fazem 8 anos nesse caminho, e é muito gratificante mesmo poder fazer parte da transformação e ver cada passo de uma mulher sendo transformada. Eu falo mulher porque eu trabalhei com mulheres, né? Mas também tem homens que vêm buscar essa jornada de se conhecer, né? Sempre tem. Chega um determinado momento da nossa vida que parece que a nossa alma pede, né? Tem algo que precisa vir, a nossa voz vir à tona, a nossa essência vir. Só que a gente não sabe o caminho. Então a gente pega na mão lá e guia a pessoa por esse caminho. Roberta, e conta para nós, qual foi essa dor aí, esse momento que fez você ir atrás de buscar quem era você e ganhar mais conhecimento sobre quem era você? Na época, isso fazem. Desde pequena, eu sempre tive esse dom, vamos dizer assim, de conexão. Eu lembro que eu tinha umas amigas, eu tenho até uma amiga que ela, quando era pequenininha, ela falou assim: "Ah, eu gosto de vir aqui". Eu tinha 12 anos. Eu gosto de vir aqui porque você entende o que a gente fala, né? E desde pequena eu sempre tive essa conexão de dar um conselho para uma amiga nesse processo, né? E em determinado momento da minha vida, mais intenso, vamos trazer assim, eu estava no problema de um relacionamento abusivo, mas até então eu não sabia que aquilo era abusivo. E eu não estava bem. Eu não estava conectada comigo mesmo. Então eu não tinha um conhecimento a mais sobre autoconhecimento, eu não fazia uma busca. Eu cheguei a passar por terapias quando era criança, até minha adolescência, mas pelo fato de separações dos meus pais. Então, tudo aí já. Meu contexto de história começa desde pequena com a separação dos meus pais, se eu for olhar para o lado emocional, né? Mas que realmente veio à tona todas essas minhas dores mais latentes foi a olhar para o meu relacionamento na época e sentir que aquele relacionamento estava de alguma forma me ferindo, mas eu estava mal dentro daquele contexto. E de certa forma você se permitia ser ferida também por aquele relacionamento. Exatamente, exatamente. Eu justificava tudo que acontecia em termos dos abusos emocionais que aconteciam e eu me culpava.
Achava que eu era a errada, que eu era o problema, que Deus não estava me vendo. Na época eu era muito religiosa, vamos trazer assim. E então eu transferia também para Deus como se ele tivesse que resolver aquele problema que eu estava vivendo ali. E na verdade era eu que precisava entender aqui dentro que feridas eram aquelas que estavam abertas dentro de mim. Então, eu estava totalmente desconectada de mim, com 3 filhos pequenos. E quando eu digo desconectada, é totalmente desconectada, onde o meu corpo ele já respondia em dores físicas, desde problema na lombar, problema de enxaquecas, inúmeras questões estavam Foi acontecendo. somatizando no seu corpo em forma de doença, toda aquela questão emocional que você estava Exa passando. exatamente. E aí, o marco foi que eu me lembro disso. Uma vez eu estava vendo a televisão, passando algo, e eu escutei uma psicóloga falar sobre relacionamento tóxico e abusivo. E tudo aquilo que eu escutei foi caindo, várias informações dentro de mim, e eu comecei a me questionar, falei, mas peraí, isso aí acontece comigo. Não, mas isso aqui também. Só que ao mesmo tempo vinha uma outra, não tem nada a ver, é coisa da sua cabeça. Mas ali foi o primeiro movimento que aconteceu de me despertar que Foi a primeira sementinha que foi jogada ali para você, tipo, eu preciso olhar para eu isso. preciso olhar para isso. E quando eu trago relacionamento, é compreender que hoje, com o olhar que eu tenho, não é transferindo a responsabilidade ao outro, porque um relacionamento ele é baseado em dois. E a relação, ela só flui saudavelmente se os dois estão olhando para o outro e para a relação ser saudável. E não havia isso. Então, eram olhares e conexões que cada um estava olhando para uma esfera. Cada um exigia algo, cada um queria algo, mas ambos não estavam conectados de verdade, de alma. E ali se juntava com as crenças também religiosas do sonho da família, do sonho do lar, do sonho. Eu brinco com a família Doriana, e construindo algo que eu jogava e transferia para Deus essa responsabilidade. Então, quando eu comecei a me conectar, então essa foi a primeira sirene, o meu corpo respondendo já em manifestação de doenças, até que chegou o movimento de eu vir à vontade de acabar com aquilo. Então, naquele momento, eu queria acabar com o sentimento de vazio que eu sentia, com o sentimento de rejeição, de desconectada mesmo, sabe? Então, era como se os dias eles vivessem nebulosos. E aí eu decidi, naquele momento, que eu queria acabar com aquilo. Realmente acabar com a minha vida. Então, eu comecei num projeto, olha, olhar para isso, né? Num projeto de vamos acabar com isso aqui. E eu fui vendo como que eu poderia fazer isso. E isso fazem 8 anos, exatamente. E é muito bom olhar hoje para essa história e saber que não existe mais dor, existe uma cura incrível dentro disso. Se eu estou aqui é por causa dessa cura. E aí foi então esse movimento de querer acabar com a minha vida. Eu acreditava que eu ia acabar com os problemas. Mas na verdade, hoje eu sei que era para tirar a minha dor. Eu estava numa relação onde ao mesmo tempo eu não estava, não existia a comunicação. E quando você entende que a relação é tóxica, dentro de uma relação tóxica sempre há um movimento, isso é para as relações, ou tem um agressor, seja físico, seja verbal, seja na comunicação postural, em alguma comunicação tem um agressor. Só que se existe o agressor, existe a vítima.
E a vítima é a coitadinha, ou ao mesmo tempo vai para um querer salvar, ou querer mudar de posição fica nessa tríade, né? Uma hora quer salvar, outra hora vai na agressão, outra hora vai na vítima, e a gente fica nesse círculo vicioso e você sempre protelando, vê as coisas acontecendo, mas fecha os olhos para ao mesmo tempo não ver. Então, isso foi crescendo mais. Houve uma situação em um determinado momento onde eu passei, e eu prefiro não entrar nesse contexto, mas eu estava verdadeira. Eu senti que eu estava verdadeira na relação. Eu estava dentro. E eu tive uma reação por outra parte que me apunhalou pelas costas. Aquilo para mim foi uma verdadeira traição. Foi uma traição que na época eu dizia, eu preferia que até fosse física com uma Uhum. outra pessoa do que da forma como foi. Porque a forma como foi uma violência, um abuso de todas as áreas da minha vida, todas. Pegou todas que você possa imaginar, desde financeira, projeto, visão sobre Deus, sobre família, sobre tudo, Você tomou uma rasteira. total. Mas e não é sobre financeiro. Não, a rasteira de forma geral, né? Em É, todos os pilares da sua vida. Que exato. aquilo que aconteceu foi tão forte para você que te. Então não foi uma rasteira que a minha dor não foi sobre financeiro, mas foi sobre a atitude e a A ação, forma como foi a feito. forma como foi. Aquilo para mim foi como se eu tivesse recebido uma faca no meio do peito e ficou cravado lá. E ali eu fui entrando num vale profundo interno, a chegar ao ponto de me culpar por aquilo que tinha acontecido. A mentalidade, né? Eu fui responsável, eu causei, sabe? E aí, eu, em um determinado momento, quando eu estava pronta para finalizar com dessa programação que eu tinha feito, eu pensava muito dos meus filhos pequenos, e ainda era o que me segurava. E nessa semana que eu estava para concretizar isso, eu conheci uma pessoa que ela ficou 3 dias na minha cabeça falando sobre ela falou que tinha um processo terapêutico que ela tinha feito, ela e o esposo, e que tinha sido muito bom para ela. E aí, eu querendo saber o que que era, eu até então não era do mundo do autoconhecimento, nada, não tinha, totalmente leiga. E aí, ela me falou da constelação familiar. E foi quando ela marcou aqui em São Paulo uma sessão para mim. Nós viemos e eu fiz a constelação. Foi a partir daí, no acesso que eu tive, e para quem não sabe o que é constelação é uma terapia breve e bem cirúrgica que ela traz o movimento sistêmico da nossa família de origem. Ela traz aquilo que a gente vem repetindo de traumas, medos, comportamentos ao longo da vida, desde os nossos ancestrais, avós, bisavós, nossos pais, e que de alguma forma, consciente ou muitas vezes, a maioria inconsciente, a gente repete. Repete em situações não tão iguais, mas ao mesmo tempo iguais, né? E quando a gente vai ver, a gente está ali sempre repetindo. E ali, nessa constelação, se revelou muito para mim um movimento da separação dos meus pais. O quanto aquilo afetou o meu emocional, o quanto aquilo me feriu. E quando os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E foi um choque muito grande tudo aquilo. Aí eu entendi um movimento de alma, porque a sistêmica mostra muito isso, né? Um movimento de alma, o que eu estava repetindo. E na verdade, quem eu estava querendo salvar, que era o relacionamento dos meus pais.
Então ali foi o primeiro choque que eu tive nessa revelação do que tudo foi falado e foi visto. E aí eu comecei a ter melhoras internas, e processos conscientes caindo, né? O véu se dissolvendo e vindo uma realidade. E depois daquilo eu comecei a buscar. Comecei a buscar a constelação, comecei a buscar outras terapias, justamente para ir nesse processo de me conhecer. Acho que o primeiro caminho você tem que se conhecer. Uma coisa, Roberta, que até voltando um pouco atrás, você disse que você viu aquela terapeuta falando, né, na TV sobre o que era um relacionamento abusivo. Quais foram, o que que você ouviu ali que você identificou como um relacionamento, que o seu relacionamento era um relacionamento abusivo, para quem talvez hoje esteja vivendo um relacionamento hoje possa entender alguma coisa? Nossa, Algumas coisas. é, é um, é bem sutil. A princípio é bem sutil. É como vai te prendendo emocionalmente, ao tempo de você, eu te amo, mas eu te xingo. Eu tenho Eu te amo, mas eu te humilho. eu te amo, mas eu te humilho. Eu te humilho porque eu te amo. Exato, porque eu te protejo, porque eu quero o seu bem. Eu preciso de você aqui dentro e não lá fora. E aí vem, você pode, mas ao mesmo tempo você não pode. Então aquilo é como se eu fosse me sentindo é, aprisionada. Então eu tinha medo de olhar para frente. Porque dependendo da forma com que se eu estivesse num ambiente, por exemplo, e eu estivesse olhando para frente, é porque eu estava olhando para alguém. Quantas vezes eu sentei em restaurante, sim, sentei, vamos escolher uma mesa. Eu trocava de lugar dessa mesa. Chegar a mudar até 4 vezes do lugar, porque tinha, achava, né? Eu ia trazer uma outra palavra, mas uma paranoia que como se eu tivesse olhando para alguém. Então o tempo inteiro Você não trocava, você era obrigada a a trocar. trocar, então, e a maior parte eu tinha que meio que olhar assim para baixo. Porque se eu olhasse muito para frente, é porque ou eu estava olhando para alguém ou alguém estava me olhando. Então, tinha vezes que eu me sentia assim, nossa, será que eu sou tão bonita assim? Porque, né? Eu sei que eu tenho olhos claros, mas será que é para tanto chamar a atenção? E isso acontecia tanto acompanhando com, né? Ou até com mesa com amigos. Que tinha casais de amigos que percebiam e falavam assim: para com isso, pelo amor de Deus, que não faz sentido isso, né? Isso não é normal, Isso né? não é normal. Ao ponto que tinha amigas que chegavam para mim e falavam assim: até quando você vai aguentar todo esse processo de humilhação? Mas daí, como eu tinha inúmeras questões em relação à religião, eu falava assim: Deus quer que eu fique nessa relação. E aí começou a ficar muito pesado. Eu não estava dando conta emocionalmente daquilo. Então, ao ponto que, por exemplo, eu tinha que sair de carro, só que eu tinha que andar com o vidro fechado. Eu não podia andar com o vidro aberto. Eram palavras e movimentos que iam desenhando isso, mas era muito sutil, muito sutil. E aquilo vai te aprisionando. Então, tinha ofensas muito grandes, e ao mesmo tempo, e hoje, né, olhando, e eu atendo muitas clientes sobre isso, que, por exemplo, como que você passa, por exemplo, por uma briga de manhã com o seu parceiro, e principalmente numa relação tóxica, e que você escuta palavras horríveis de xingamentos ou de acusações, que mesmo você sabendo que você está certo, a potência é tão grande dessa toxina que vai invertendo, quando você vê, você está se passando pelo problema
E você ainda escuta que você é a louca. Tá ficando louca. Você que é o problema. E aí, você vai entrando nessa paranoia de que você realmente é o problema. Então, se eu sou o problema, eu tenho que me afastar. Eu tenho que sair fora disso, porque não faz sentido. Então, imagine você de manhã passar por isso, aí logo à noite querer carinho, a pessoa querer sair à noite, como se nada tivesse acontecido. Não há emocional que aguente isso. Não é muita oscilação. Então, você dentro dessa, e eu tô aqui falando algo que eu vivi. E para mim hoje falar isso, da forma com que eu estou falando, é muito mais leve. Porque até um tempo atrás, isso ainda era dolorido. Porque acessar essas feridas era eu ter que acessar imagens e cenas que eu tenho inúmeras dentro de mim com emoções. E ao ponto que eu configurei que se amor é essa dor, eu prefiro não amar mais. Eu prefiro não sentir essa dor. Então eu não amo mais. Só que daí o meu eu, ele já foi no processo de as pessoas, ou melhor, os homens ferem tanto. Tanto que eu prefiro me fechar pro amor. Só que essa dor já não vem daí. Vem lá de trás, da criança, quando o papai foi embora, na separação da mãe, tudo aquilo que aconteceu. Então, aí você, na época, eu me lembro, porque eu só atraio relações dessa forma, né? Então, e não é os homens, né, que são dessa forma, é a visão que eu tinha sobre um amor doente. Um amor que, na minha visão, ele desde pequenininha eu não poderia amar, porque amar também era ter essa família totalmente desfeita, Distorcida, né? distorcida. Então, hoje, a mensagem trazendo aqui no podcast e eu estou contando aqui a minha história. E quando vocês escutam a minha história, a minha pergunta é: qual é a tua história? Sobre amor, sobre família, sobre relacionamento. E tudo começa lá atrás, na nossa infância. O que você aprendeu sobre relacionamento de casal? O que você aprendeu sobre amor através do teu pai e da sua mãe na relação com os dois? Como foi essa construção emocional? É ela que vai reverberar na nossa vida adulta e nas nossas relações. A cura emocional começa nesse olhar quando a gente tem que olhar lá para a criança. Então, esse meu processo que eu vivi uma relação tóxica, narcisista, foi difícil eu aceitar isso, porque até eu aceitar que eu estava nessa relação, já tinha, que daí eu, num momento que aconteceu isso que eu acabei de dizer, que foi esse apunhalar pelas costas, eu tive que tomar uma decisão ali, que a sistêmica me mostrou, e ou eu continuava e realmente fazia sequência ao meu projeto não, né, mas de tirar a minha vida, ou eu fazia diferente. E fazer esse diferente, a outra pessoa não estava aberta. Até porque ela não tinha essa consciência também. Então, eu preferi, naquele momento, sair. E sair, para mim, foi deixar tudo para trás. Peguei meus filhos e saí do meu grande sonho, de tudo aquilo que eu tinha idealizado naquele momento. Então, e foi uma decisão muito difícil. Eu briguei com Deus, você sabe disso. Briguei muito com Deus. Me fechei para a vida, me fechei para tudo.
para mim me reconstruir, e resgatar lá na minha essência quem eu era. Não foi fácil toda essa minha jornada, e eu digo para todos que não é fácil, principalmente quando você dá de cara com as suas sombras, principalmente quando você está de cara com aquilo que está sendo desenhado e revelado à tua frente. E só depende de nós para fazer a mudança. E aqui eu digo, e eu não incentivo, pelo contrário, né? Eu não sou a favor de separação, nunca fui. E isso é muito importante você dizer, né, Rô? Que mesmo com tudo isso, né, que você passou, o abuso, enfim, tudo, né? Eu falo isso porque a gente conversou já muito sobre isso. Para você foi muito difícil a separação, né? Muito, Mesmo tendo vivido tudo que você viveu, sim, é, separar foi muito difícil, né? E muitas muito. das vezes você até pensou em voltar atrás, né? Muitas vezes eu pensei em voltar atrás, até por um sentimento que esse é um dos os maiores mal do ser humano são duas questões que é o que mais prende nós, culpa e medos. É medo. Fala E, assim, o medo é o que nos impede de seguir em frente, né? é, e tem algo que dentro desse olhar é que eu pensava muito na cabeça e no emocional dos meus filhos. O que, o que aquilo tudo ia deixar de marco e feridas na cabeça deles. Só que não tinha como eu evitar, porque tinha situações que não, eles viam. E as situações que eles viam, eu tive que colocar na balança tudo isso. E aquele ambiente, aquela ambiência estava deixando todos É um ambiente tóxico, né? Porque todo doentes. mundo fica doente num lugar desse. E Porque aí quando o eu relacionamento não tá bom, e, nada tá bom. e eu não trago que existe um culpado. E é fora dessa cogitação. E numa relação não existe culpado. São dois responsáveis. Sempre. E falando de energia, que eu vou falar isso daqui a pouquinho, se eu estava em um relacionamento tóxico, é porque eu também tóxica. Ninguém se junta ou se afina a alguém se não tiver a frequência, se não tiver algo semelhante. Os Semelhante semelhantes se atraem, né? atrai semelhante. Então há sempre uma transferência. Ah, o outro é o culpado. Ah, o outro que é tóxico. Não, não é. O contexto não é esse. Mas a relação em si tóxica, a doença que estava naquela relação, levou a todo esse contexto e que hoje olhando para aquela Roberta lá atrás, eu agradeço imensamente a ela, porque se não fosse ela, eu jamais estaria aqui. Se não fosse uma decisão dela, poderia ter sido diferente? Poderia, mas foi a única coisa que eu encontrei naquele nível de consciência meu a fazer. E eu tomei a decisão, então, peguei meus filhos e fui seguir, né, a começar de novo. E esse começar de novo foi extremamente dolorido, foi muito mais choro do que foi muito choro, muita desconstrução, mas eu precisei ir lá no fundo do poço interno para começar a resgatar aquela Roberta na essência. O que eu vim fazer aqui, qual era o meu propósito de vida, a minha missão de vida. E se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, se hoje eu posso contribuir com as mulheres principalmente, é justamente porque aquela Roberta lá atrás passou pelo que ela passou e ela teve forças para buscar o amor próprio. Então, até esse relacionamento, eu agradeço. Eu agradeço pelo aprendizado. Poderia ter sido diferente e eu não tô aqui desenhando algo bonitinho.
não é sobre isso. Mas é olhar para a Roberta no estágio que ela estava e olhar para o meu hoje, meu eu hoje. Ela foi muito forte. E nós precisamos ter orgulho de nós quando olhamos para nosso contexto de história e saber que ninguém faz mal para nós, que somos nós que já fazemos. O outro só é o reflexo daquilo que carregamos. Então, por tudo aquilo ter acontecido, eu permiti. Eu As permiti, pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite, né? eu permiti. Então não existe culpado. Não existe, é, não existe. Para mim hoje não. Então eu fui trabalhando essa questão muito dentro do meu coração. E é uma das áreas que eu mais contribuo hoje com as mulheres, é essa questão, né? Sempre aparece alguém e diz, eu quero me separar, não, ou eu tô no relacionamento que eu tô terminando, e eu falo assim, você me dá um voto de confiança? Faz o processo que eu vou te passar e depois você toma uma decisão. Eu vou te dizer que nessa ao longo dessa jornada de separar, acho que só teve uma, porque era algo que ela já tinha muito decidido dentro dela. Mas ela esperou. Ela esperou todo o processo e ela só confirmou o que ela precisava. Mas aquelas que vieram, que com a decisão de querer separar e que falava que era o outro problema, mudaram a relação de uma forma que já teve maridos que me ligaram para agradecer. Uau. Para agradecer a mulher que ele encontrou na relação. E que ele também está fazendo diferente. E isso, para mim, é muito gratificante. Então, a minha história de dor, a minha história de um relacionamento que eu gostaria, né, de viver felizes para sempre, que não existe também, eu posso contribuir na vida de outras pessoas. Como? Levando a mulher a se autoconhecer, a conhecer as suas feridas, a conhecer os seus padrões A e encarar suas dores, né? as suas sombras e ressignificar a tua história. Aí sim, porque para a gente ter e construir um relacionamento saudável, nós precisamos estar saudáveis. O outro nunca suprirá a, esse amor que a gente deseja. Isso que você está falando é muito importante, né? Porque você ouve muitas pessoas dizendo, né? "Pô, não sei se você pensou isso, outras pessoas pensaram, né? Eu vou casar para ser feliz. Muitos casais. E você casa achando que aquela pessoa vai te fazer feliz. Não existe. E, na verdade, a única pessoa que pode fazer você feliz é você mesma, né? Quando a gente começa a entender, e eu vou chegar nesse assunto mais um pouquinho, quando a gente começa a entender sobre energia, sobre frequência, sobre Deus, na energia, você começa a entender que tudo é compatível àquilo que você está vibrando. Se eu desejo ser amada, eu preciso me amar primeiro. E para mim me amar primeiro, eu preciso saber quais são as sombras que faz com que meu amor fique em baixa frequência. O que está sobressaindo sobre o meu amor? Qual é a dor? E essa dor, ela necessita ser curada. Porque se eu não me vejo no espelho como uma pessoa bonita, se eu não me vejo no espelho como uma pessoa grata, se eu só me julgo, se eu só fico procurando defeitos sobre mim, como que eu vou querer que o outro me veja como bela? Então, se eu quero que a relação esteja em paz, eu preciso estar em paz. Então, o começo é nós. E hoje, com essa consciência, eu não estava em paz.
eu não estava bem. E aí eu volto a dizer, o problema não é o outro. Era eu, naquele momento, quando me conectei à pessoa, já não estava bem. Então, essa reflexão é importante para você saber em que momento eu estava lá atrás, que aconteceu X coisa, situação, ou que me aproximei de tal pessoa. E aí você vai entender que tudo é atração. E é o que eu aprendi, porque também não existe erro. Se você me perguntar assim, oh, foi um erro? Não, não foi. Foi um belo de um aprendizado. Que hoje me permite dizer isso eu quero e isso eu não quero mais para mim. Me permite a olhar e dizer essa pessoa eu quero e sinto que pode fazer parte da minha vida. Não, essa pessoa não. E sem medo de dizer, não tá me fazendo legal. Eu não tenho mais medo de me posicionar, eu não tenho mais medo de mostrar os meus sentimentos. E paciência, se a pessoa gostar ou não. Aí não pertence mais a mim. Não é verdade? Então, essa foi a virada, assim, quando eu precisei tomar uma decisão. E ali tudo começou a mudar quando eu fui entrando para o conhecimento do amor próprio, das minhas feridas, do meu feminino. E aqui, mulheres que vão assistir, nós temos um feminino muito machucado, muito ferido. E não é você a culpada. Esse feminino, ele já vem lá de trás, bem antes da sua mãe, da sua avó, da sua bisa. Vem do útero em que nós fomos gerados e, e isso tudo está em nosso DNA, isso tudo está em nossa psique, isso tudo está em nosso emocional. E cabe a nós, como adultas, ressignificar. Quando a gente toma conhecimento de que a partir daqui é eu comigo mesmo. E o que é ressignificar? Ressignificar é quando você vai lá atrás, que você identifica uma dor que te feriu por demais, que você tem muitos receios. Vou trazendo uma forma clara para ficar mais fácil. Imagine que você tem, sabe aquelas vitrolas antigas que tinha um disco que ficava girando, aí tinha agulha. Aí se riscasse o disco, ficava pulando. Então imagine que a nossa mente, nosso corpo, nosso emocional, ele tem vários disquinhos contando uma música ou uma história. Só que dentro dessa música, história, existe alguns riscos. Esses riscos vamos trazer que é os traumas, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente passou, sentiu, que o nosso corpo registrou no corpo físico. Então, as dores que a gente tem no nosso corpo físico são somatizadas dentro de todo um contexto desde a hora que a gente nasce. E essas tensões que vão gerando em nozinhos energéticos no nosso corpo vão somatizando a uma doença, dores. Só que a nível inconsciente. Então, imagine esse disco riscado com trauma. E o nosso emocional, para quem não sabe, ele tem 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Ele não evolui mais do que isso, o nosso emocional. Então, nós adultos somos emocionalmente crianças. São crianças se relacionando. Por isso, as relações tóxicas, as relações abusivas, as discussões, porque são crianças querendo bater de frente com criança. Pode reparar aí no lar de vocês. Quem tá batendo mais com a criança de quem? E aí, o adulto, só para contextualizar isso que eu trouxe, não vai perder aí, é que
Você só cura o teu emocional quando você se torna adulto maduro o suficiente para cuidar do teu emocional criança. Aí é quando você torna-se inteligente emocionalmente. Que é o que fala ter controle das emoções. Controle das emoções. Aí não é mais a sua criança que atua perante aos outros, é o seu adulto que tem que estar no comando. Por isso que a gente vê muitos adultos tendo atitudes Infantil. dando piti, né? Você vê Infantil. pessoas falando, tendo atitudes totalmente infantis. Exatamente. E que não tem como. Vamos trazer, só falando do disco, só para não perder aqui o raciocínio, então eu risquei esse disco. Lá na tua criança, como eu trouxe, meus pais se separaram. A informação que eu tive de separação ali, perdi meu pai. E agora, meu amor? O homem da minha vida foi embora. Então eu não posso mais amar? E é muito forte essa relação, né? Da filha mulher com o pai, né? Sim. Porque o primeiro homem da vida da mulher é o pai. Sim, exatamente. E do homem é a mãe. Então, criou várias feridas. E na época, quando meus pais se separaram, o meu pai tinha uma empresa que pegou fogo. E ali o dinheiro vinha e o sustento vinha daquela empresa. E logo depois a minha mãe não deu conta e pediu a separação. Então, a minha configuração amor, dinheiro e família, com 5 anos, foi totalmente desconstruída, porque eu via brigas no lar falando sobre dinheiro, a família se desfazendo e o amor, né, a união familiar também se desfazendo. Então, na minha visão, família é separação, dinheiro é perca e amor é separação. Isso foi configurado na minha criança. E aí eu pergunto para você, qual é a tua configuração? Porque as suas dores emocionais é o que vai repetir no seu adulto. E esse disco, então, ele tá arriscado. Essas são as informações que a minha mente me dava, a minha mente de criança pura, foi riscado o disco. Esse disco tá processando essas imagens e cenas e sensações inconscientemente a todo momento. Tá lá, né? O disco virando e cada vez que chega naquele risco, ele vai dar um pane. E eu falo que isso é muito sério e que a gente tem que olhar muito para isso, porque às vezes você tem algumas sensações que acontecem e você não entende porque que você está sentindo aquilo, né? Exato. Então, às vezes você está num ambiente e você não aconteceu nada, mas você tem uma sensação que você foi rejeitado. Exato. Ah, desfizeram de mim. E você vê que aquilo não aconteceu, mas você sente aquilo. Sim, exato. E eu tenho uma frase, que é uma frase que eu deixo sempre para as minhas mentoradas. O problema nunca é o problema. Se você acredita que você tá com um problema no teu relacionamento, pode ter certeza que não é o teu relacionamento. Se você tem um problema que você julga que é financeiro, dinheiro, que não flui, algo do tipo, que o dinheiro não para na tua mão, seja o que for. O problema não é o dinheiro. Tem uma causa. E é nesta causa que o meu trabalho ele entra. É nessa causa que eu vou buscar com as minhas mentoradas, clientes, eu vou lá nessa causa. O que está causando esse desequilíbrio nas suas áreas da sua vida? Quando a gente trata a causa, nós dissolvemos os problemas que julgamos. E que não existe o problema, existe a causa, o risco riscado. Então, ressignificar é fazer você olhar para a causa da onde está aquele risquinho, aquela dor. E chegar ali e acolher a criança naquele momento. Acolher, você vivenciar em si aquela dor daquela criança. Porque naquele momento, a criança de 5 anos, Roberta,
ela não teve uma explicação de adulto para falar o que era aquilo. E aquele problema não era da Roberta criança, era dos adultos que não souberam administrar a vida adulta, casal, financeira, e que a criança absorve como se fosse para ela. Então eu absorvi problemas que não eram meus e levei para minha vida como a minha vida tem que ser baseada nisso. E uma coisa que acontece muito, né? Eu também, nas minhas sessões, o que eu vi muito é separações. E as pessoas que viveram essas separações, né, quando criança, sempre leva para ela que ela é o culpado daquela situação, né? Exatamente. Isso é muito forte, né? É. Então, como que funciona para esses pais que estão vivendo em momentos de separações e o que é o mais assertivo de estar fazendo com os filhos para não gerar esses traumas, essas dores? Porque dor vai gerar de qualquer forma, mas qual a melhor forma de gerar menos traumas? O que você trouxe gerador. O impacto de uma separação vai acontecer para todos que estão envolvidos. É inevitável você evitar essa dor num filho, independente de qual seja a idade, mas cada um vai configurar no seu emocional, no seu interno, inconsciente, de uma forma. Quanto mais o casal estiver consciente dessa decisão, mais ele vai entrar por uma verdade. Se ambos entrarem num comum acordo, que é o mais difícil, primeiro, se o casal adulto resolveu se separar, é o adulto que tem que se resolver e não transferir para os filhos o peso do término. Começa por aí. É ambos não olharem para o ego de suas dores e olhar para os filhos que quem separa é o homem e a mulher. Mas aquela família que tem os filhos será para o resto da vida. Sempre vai ser uma família. Sempre será uma família. Então, quando a gente traz no olhar que uma coisa é o casal se separar, e tá tudo certo, os corpos estão se separando, o homem e a mulher estão se separando, e cada um tem o seu direito de viver a sua história. Tá tudo certo. Mas como o casal vai entrar em sintonia para falar a mesma comunicação para que o filho não sinta tanto o impacto. Ser verdadeiro com esses filhos e sempre trazer para eles que quem está separando e decidiu não estar ali é o homem e a mulher. Mas que a família sempre vai estar aonde? Dentro do coração dessa criança. Então, para a criança, ela necessita saber que a família não se separou e que essa criança não tem culpa disso. Porque a maioria das separações, os adultos inconsequentes, que são as crianças emocionais desses adultos, transferem essas dores como? Um se faz de vítima e o outro como agressor. E a criança, no meio de uma separação, ela não sabe para que lado ela vai. E para ela não ir para nenhum para o outro, porque como que ela vai defender o pai ou vai defender a mãe? Sendo que ela é metade do pai e ela é metade da mãe. O que vai acontecer? Crianças com inúmeros problemas de ansiedade, de depressão, bipolaridade, inúmeros outros problemas psíquicos que surgem numa separação. Ah, Roberta, mas meus pais são casados, eu tenho tudo isso. Ok. Seus pais são ser casados, ok. Estão juntos até hoje, mas como é a relação deles? Porque eles podem estar separados dentro de casa. A comunicação deles dá para saber. Então, eles estão vivendo o quê? Para a sociedade ver. Mas como é dentro de casa. Não é o que você adulta tá vendo, é o como é. Na íntegra. É a realidade, É a né? É o realidade. real. É o real.
Então, quando você começa a ter esse nível de consciência, de comunicação, e eu sempre trago que, assim, a visão sistêmica, ela é uma visão muito ampla. E aqui eu não estou levantando bandeira de forma alguma de algo, mas o conhecimento liberta o ser humano da ignorância. O conhecimento faz com que a gente se cure e cure ao nosso redor, através das nossas ações, através dos nossos comportamentos. Por que adultos muitos doentes hoje, né, nas gerações cada vez mais? Porque não é trabalhado a base. E a base é a criança. A base é aquilo que o disco programa. Mas se esse disco está cheio de risco, está cheio de trauma. Aí, toda vez que a gente faz um processo de autoconhecimento, em algum momento você vai ter que voltar nessa ferida, olhar como adulta, acolher essa dor da tua criança e dizer para ela: nós crescemos, nós estamos aqui e hoje podemos fazer diferente. E esse fazer diferente, você abre o caminho para o amor curar, porque só o amor cura. Uau. Só o amor cura. Não tem, é a frequência maior do planeta. E na verdade, só o amor próprio cura, né, Rô? Só. Porque é você olhar para você, se amar e se encarar, né? Falar assim, eu vou cuidar de você. Você precisa de mim. Você precisa de mim. E a sua história do passado, ela não te define. E ela jamais pode te definir. Jamais alguém pode apontar o dedo e dizer para nós o que nós temos que ser ou deixar de ser. Quem conduz esse movimento é a nossa alma. Que é aí que entra o meu trabalho. Como treinadora sistêmica e ativadora energética, ao longo dessa jornada, eu fui descobrindo inúmeras terapias, inúmeras conhecimentos. E eu fui agregando o meu método, fui fazendo o meu método ao longo dessa jornada, até chegar no momento que eu posso dizer que hoje é um momento único, que eu estou vivendo cada passo do que está acontecendo, que é esse campo energético que todos nós, seres humanos, temos, independente da crença, independente daquilo que você crê, daquilo que você acredita, independente disso, porque não estou falando em nenhum momento, que eu tenho que sempre deixar isso claro, não é sobre religião, é sobre quem somos. E nós somos energia, nós somos vibração, nós somos uma frequência. E é muito sério isso, porque isso é comprovado, né, em tudo. Quando você pega, por exemplo, uma planta, duas plantas, e você pega uma e você elogia e você fala coisas boas, já tem já vários Vários estudos, experimentos, vários vídeos, enfim, e você fala bem para aquela planta e ela floresce e sim. fica bonita. E você vai para outra, xinga e fala mal, enfim, aquela vai atrofiando e morrendo. Então, isso como acontece com uma planta, com arroz, isso acontece com nós, seres humanos também, né? Total. É energia, tudo realmente é energia, é muito real isso. Tudo é energia e nós fazemos parte desse um todo. E quando aprofundamos nesse conhecimento, nós somos a água, nós somos a terra, nós somos o fogo, nós somos o ar, nós somos Deus. Deus não está fora e nunca esteve fora. Deus está dentro de nós. E aí você pode falar para mim assim, eu não acredito em Deus. Tá bom, mas você acredita em algo maior? Você acredita? No que você acredita? É aqui dentro. E aqui dentro tem uma energia. Essa energia é energia vital. Que se eu estou aqui falando com você, Vi,
e outras pessoas estão me ouvindo, se você sente a minha vibração ao falar, ao sorrir, ao me expressar, há uma energia. Qual é o nome dessa energia? Kundalini. E hoje eu sou ativadora energética da Kundalini, aonde eu auxilio as pessoas, contribuo com as pessoas a ativarem essa potência da nossa energia vital. E ela é tão importante para nós que, ao mesmo tempo, ela ficou muito, muito tempo, por milênios, escondida da humanidade. Ela foi muito preservada, né, em segredos ocultos, justamente pelo poder que nós temos dentro de nós. Porque uma Kundalini, uma energia vital ativa em alta frequência, você vibra no amor em 500 Hz. Você vive em estado de gratidão, aonde você cocria a sua realidade, a sua prosperidade, o dinheiro, aonde você acessa a frequência do Criador. E para acessar essa potência, você desprograma as crenças que nos limitam. As crenças religiosas, as crenças sociais, as crenças limitantes de medos, comportamentos. Você dissolve tabus para viver essa alta potência. Só que não é vantajoso um ser humano estar desperto. Porque o ser humano, quanto mais baixo na frequência, mais doente ele está. Mais remédio dependente. Mais dependente das pessoas emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Mais preso nesse padrão de dor e sofrimento. De relacionamentos tóxicos e abusivos, de depressões, ansiedades. Então, quando essa energia ela está em baixa frequência, ela fica presa nessas dores. E quando você eleva essa frequência, você muda o teu padrão vibracional. E mudar esse padrão vibracional é fazer você tomar o quê? A coragem. É você ter coragem de dizer ou não, ter coragem de fazer uma mudança, de entrar em ação, de cuidar de você. Você vai com medo mesmo. Só vai. Você faz. E aí as coisas começam a acontecer, as situações ao seu redor começam a acontecer, e aquela densidade você vai se desprogramando. Então, quanto mais desperta você tiver nessa energia, mais dentro do teu propósito. A Kundalini ativada faz você ir de encontro ao teu propósito de vida, a sua jornada. Aquilo que nós viemos aqui como uma assinatura vibracional do que eu vim aqui na Terra para fazer. E eu vim aqui na Terra, nesta vida, para contribuir com as pessoas que assim desejam despertar essa energia poderosa que é a Kundalini. A Kundalini é a terapia da nova era. E sem muito aprofundar, vamos trazer isso, mas ela, em silêncio, você tem como ativar ela. Você tem como ativar ela na sua casa. Você tendo um método, você tendo um acompanhamento, você tendo uma pessoa que te guia, você tendo um profissional capacitado. Por quê? Porque a Kundalini, ao mesmo tempo que ela é extraordinária no poder que nós temos, e não é eu te dar esse poder está em você, só que ele não está ativo de uma forma saudável. Tem um lado mais sombra, que é quando vem aquilo que você precisa resolver, que é o seu emocional, que aí você vai ter que olhar para o teu emocional, que é você ter que olhar para a forma com que você pensa, para as relações que não estão saudáveis, para aquilo que aconteceu no passado e você não resolveu e vai ter que resolver. Então, a Kundalini, para ela estar em alta ativada, você também precisa botar um ponto naquele ciclo velho.
E aí não é todo mundo que está preparado. Não é todo mundo que quer pagar o preço dessa transformação. Na verdade, você tem que encarar, né, as suas dores e resolver, né? Eu brinco muito, né, que eu falo que é você olhar para sua ferida, encarar ela, ir lá, tirar o que precisa, né, o pus, cavar, Sim. limpar, e daí você vem colocando remédio. É um processo, né? Porque você não vai ser curado do dia para a noite. Não. Né? Isso aí é em doses homeopáticas. E daí você vai colocando um remedinho, aquilo vai cicatrizando até o Sim. momento que aquilo realmente é totalmente cicatrizado e daí você não tem mais a dor, mas só a cicatriz. Aquilo vai, você vai lembrar dele, mas aquilo não vai te doer Não mais. dói mais. E a gente sabe quando curou, quando você fala, que nem eu trouxe a minha história, e eu não sinto mais nada. Absolutamente nada. Nem pesos, nem dor, nada. É zero. Então, falar para mim sobre isso, ele não tem energia. Então, se ele não tem energia, eu não estou cocriando mais dessa dor. Eu não vou, vou repetir mais dessa dor. Porque toda vez que a gente olha para nossa história e se tem dor e a gente torna a repetir ela, a gente ainda vai buscar essa dor para vivenciar. Olha como que é. Então, E é um vício, né? e é um vício. Mas quando você fala de algo que te doeu no passado e que foi uma grande história, foi muito é, marcante, ela não pode doer. Mas você precisa ter resiliência em si, porque é o tempo que vai fazer isso. É o conhecimento que vai fazer as curar. E quando eu falo de cura, E, na verdade, assim, é o tempo, a resiliência, é você buscar o que precisa no lugar certo, as pessoas com as certas, pessoas certas, para você conseguir, na verdade, se tratar da forma correta, né? E sim, tem que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que às vezes acham que estão tratando, mas na sim. verdade está causando mais dor, né? Tá mexendo mais na ferida e não Só cutuca, né? Arranca a casca e dali a pouco aquilo cria ali uma casquinha por cima, só sim, que o pus tá lá dentro. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? sim, e já peguei vários casos de gente que foi trabalhar com outros profissionais e vieram num processo extremamente com a ferida escancarada e ali teve que fazer todo um processo de ressignificação, interiorização para acalmar aquilo. Então, se você não tiver o conhecimento, o baseamento, nossa, você causa mais trauma na pessoa do que qualquer coisa dela, entra em surtos, enfim. Mas uma coisa eu quero deixar claro, que não existe cura. Se alguém prometer cura para nós, eu falo que é charlatanismo. Eu não tenho poder jamais de falar para você, Vi, você vai se curar disso aqui. Eu sou só um instrumento do caminho e vou auxiliar na jornada. Mas quem vai fazer o processo é você. E a cura, ela vai vir no tempo que tiver que vir do seu nível de consciência. E sempre, enquanto nós estivermos vivos, vai ter algo para ser curado, assim como uma cebola. Vai tirando as camadinhas e vai trabalhando quantas e É uma quantas vezes. lapidação, né? Quantas e quantas vezes eu falei assim, agora tô curada. Aí daqui a pouco, putz, de novo, não, vai de novo. Aí parece que a gente entra e fala assim, mas eu nadei, voltei pra praia. Mas não é, porque a camada da cebola, ela foi para um outro nível que agora você vai ter que aprofundar mais. E assim é. Então, o autoconhecimento, ele é pro resto da vida. Mas tem que iniciar. Quanto antes, melhor. Então, se você está aí, e aí eu já vou deixar meu conselho. Se você está aí passando por alguma questão financeira, relacionamento, relacionamento com os filhos, com você mesmo, trabalho, Emocional. emocional,
e que algo vem te chamando a atenção que você não consegue lidar, não acho que não queira fazer sozinho. Não acredite que você vai dar conta dessa dor, porque você não precisa dar conta dela. O que necessita é você ter um auxílio de uma pessoa que vai te guiar a essa jornada até que você tenha autoridade sobre essa questão e consiga resolver dentro de si. E com calma e paciência, porque quanto mais amor você tiver por si, mais acolhedor será esse processo. Não é na porrada, né? Não é de um dia para o outro, porque isso também não existe. O outro não precisa mudar por você. É você que precisa mudar por si, para si. E as demais coisas ao seu redor serão transformadas através da tua energia. É isso, é muito importante, né? Você fazer por você, porque quando você faz por você, automaticamente as pessoas que estão ao teu redor, elas vão receber também, né? E tudo que eu fiz até aqui, eu pensei muito, foi até o começo de tudo isso, eu pensava muito dos meus filhos. Hoje, primeiro sou eu. Que para os meus filhos estarem bem, eu preciso estar bem. É porque não adianta, né? Você busca algo pelos teus filhos, só que se você não consegue se conectar com você. Consequentemente, você não vai fazer nada, porque você tá travado. Sim, Então, quando você começa a se olhar, ia falar, a própria palavra de Deus fala, né? Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Mas quem você tem que amar primeiro? Você. Porque se você não se amar, você não vai conseguir liberar amor. e aí você falou algo que eu vou, né? Eu sei que a gente já tá indo pro final. É uma grande pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, são duas. Quem é você? Na essência. E quem é Deus para você? Para você. São perguntas importantíssimas. Saber quem você é. E se você não souber a resposta, vá na busca por saber quem você é. Enquanto você está na vida, você tem tempo para descobrir. Que aí dentro tem um mundo para ser descoberto. E Deus, através de quem é você, vai se revelar quem é Ele. Mas, primeiro você precisa saber quem é você. E eu fiz as pazes com Deus quando eu acessei realmente a Kundalini na minha vida. E foi um despertar, um florir dentro de mim, aonde eu fiz as pazes com Deus, com o meu feminino, com o meu útero, com o meu amor, com a minha vida. Eu voltei para a vida, mas eu não voltei mais querendo ser algo para alguém. Eu voltei para casa interior, do que eu vim para cá fazer. E aí, daqui, emana. Então, eu tenho uma frase que eu falo: a minha luz ilumina a sua luz, e a sua luz ilumina de todos. E assim é a nossa jornada. E eu estou aqui para contribuir para essa evolução. Então, a minha história, contei um pouco aqui, isso é um pouco, mas ao mesmo tempo é muito, porque ela vem ajudando muitas pessoas. E eu tenho orgulho dessa mulher que eu vim construindo e que não é fácil, não é algo que é só flores ou brinco, abraçadora de árvores, né? De ai, vou ficar abraçando, toda zen. Não, longe desse contexto. E é isso, Vi. Essa é a minha história. Oi, quem é, né, na verdade, hoje, a Roberta?
depois de toda essa jornada, nesse processo, né, que você está vivendo? A Roberta hoje quer viver os sonhos dela. E ela vem construindo para isso. Estar aqui é. Eu vivo hoje, eu vivo o agora, eu vivo cada momento, eu vivo mais conectada comigo. A Roberta, ela tem inúmeros sonhos e objetivos, mas para me alcançar esses sonhos e objetivos, eu tenho que viver na minha verdade. Então a Roberta hoje vive na verdade dela, que é não perder o brilho, é não permitir com que ninguém entre aqui dentro para me ferir. Eu saber quais são os meus limites e até onde é o limite do outro. A Roberta hoje, ela é mais conectada com a essência, com a vida, e que respeita e aceita a escolha do outro, e que exige que o outro também a respeite. Essa é a Roberta. E agora eu quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo. Nossa, são tantos para, né? Mas assim, um Confie na jornada. Quando você acreditar que tudo está perdido e que muitas vezes você pode se encontrar num lugar que não encontre uma luz ou uma ajuda, saiba que vai passar. Saiba que no momento certo você encontrará a luz que vai te guiar. Você só precisa confiar. Confiar em si. Confiar na tua espiritualidade. Confiar em Deus. Mas Deus está em você. Você é Deus. Você é o seu grande guia. E a forma como você lida com você é como tudo será apresentado. E só o amor cura. uau, sobre isso, né? Só o amor cura. Só o amor Então, o cura. quanto você tem se amado, quanto você tem se respeitado, se cuidado. Olha para isso. E aqui nós estamos encerrando com muito amor e muita Gratidão. 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 Oh, eu sou muito grata pela tua presença aqui, por essa oportunidade da gente estar aqui mais uma vez conversando, Sim. né? E hoje em público, né? Sim. Porque as nossas conversas muitas das vezes é só nós duas e hoje a gente está aqui abrindo, né? Sim. Um pouquinho da sua história e compartilhando. E assim, eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas através da sua história. Sim. Gratidão. Eu e a Vi, a gente tem uma longa história aí. E a Vi sabe da minha história. E estar aqui para mim, ver você à frente desse projeto, para mim, é como se fosse meu. É como a sua vitória, o seu movimento, é como se fosse eu também fazendo. Por quê? Porque eu torço muito por você, pela sua luz, eu já disse isso, como você está iluminada. E através desse movimento do podcast, você trazendo as pessoas, você vai plantando cada sementinha no coração de cada pessoa. E é o que eu digo, se uma pessoa vai assistir ou 10, não importa. Mas se uma pessoa você acessar e você já transformar a vida dela em algo que foi dito, você já cumpriu com a sua parte, com a sua missão. Então não é sobre como que é? A quantidade, enfim, mas é sobre a qualidade. É sobre a mensagem. Então, parabéns, amiga. Gratidão. E a hora que a gente fica horas e horas conversando, né? É verdade.
E assim vamos nós terminando mais um aqui, palmas para você. E Obrigada. primeiramente, palmas para o Ai, nosso Deus Deus. maravilhoso. Sim, Palmas para você que veio aqui, transbordou aqui e fez, contou essa história maravilhosa. sim. E palmas para vocês que estão aqui assistindo a gente. Gratidão a cada um de vocês e um grande Gratidão. beijo. E até o próximo Palmas para você.